Essa música é muito difícil de cantar, né? Porque é muito sério isso. A gente falou da entrega de Jesus por nós. E agora nós cantamos a nossa entrega por Jesus. E aí a gente fala tudo. Mas como nós seguramos esse tudo? Tudo, mas, tudo. Mas Deus se entende, Deus conhece as minhas lutas, e aí a gente começa a colocar alguns detalhes. Né? O Eric orou pela nossa nação, por nós, em nossa nação, e que sejamos mensageiros de paz, anunciadores de Jesus Cristo, o príncipe da paz. Né? Que não saia nenhuma palavra da sua mente, ou da sua boca, ou dos seus dedos, né? Torpe, mas que saiam palavras de bênção, de edificação, de intercessão uns pelos outros. Hoje de manhã, Escola Bíblica Dominical, nós estamos estudando uma revista sobre o que é a igreja, e hoje nós estamos falando dos nomes, dos títulos da igreja, os nomes pelos quais a igreja é conhecida, e um dos deles é sacerdócio santo, sacerdócio real, né? E esse sacerdotes é aqueles que intercedem, a igreja é aquela que intercede a Deus pelos pecadores, a Deus pelos irmãos perdidos, distraídos, afastados, é aquele que intercede a Deus pela nação, pela empresa, pela família. Então, a igreja, sacerdócio real, é essa que intercede, que se coloca diante de Deus para clamar pelos outros, por outros, pela nação. Então faça assim você essa semana, declare o seu amor à nação, né? Amamos o Brasil, eu amo o Brasil, foi aqui que eu nasci, foi aqui que eu me criei, foi aqui que eu casei, foi nessa nação que eu tive as minhas filhas, é nessa nação que tão acolhedora, que acolheram tantos amigos meus estrangeiros, né? Eu tenho que ter orgulho, nós temos um Brasil e orgulho por esse Brasil. Ore por ele, interceda por ele, declare o seu amor ao Brasil, né? E não caia nessa polarização política, né? Em nome de Jesus, não deixe se levar por isso, né? Queremos falar sobre esse texto da palavra de Deus. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Abra sua Bíblia, Atos capítulo 4, verso 12. Está na sua Bíblia e nós vamos falar sobre esse texto. Nós vamos falar sobre esse título aqui, esse tema, Jesus, única esperança. É a terceira vez que as igrejas batistas fazem esta campanha. Primeiro em 60 e pouco, depois em 70 e pouco, depois agora. Jesus é a única esperança. E nós temos aqui a narrativa da palavra de Deus, onde diz que Pedro declara assim. O capítulo 4 é um capítulo muito interessante. É o capítulo que põe à prova os fiéis. Início da igreja. Início da expansão da igreja, as pessoas aceitando a Cristo, o testemunho de Pedro em praça pública. O derramar do Espírito Santo sobre os filhos de Deus. O início o grande testemunho da igreja. E nós estamos nesse momento. Quero ler a partir do verso 1, para chegarmos até o 12 e entendermos isso. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João, e como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram, perto de 5.000 homens. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos, os mestres da lei,
reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, também Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro, João, diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus, e como podiam ver ali com eles os homens que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Que situação! E se você não conhece essa passagem, um pouquinho antes, no capítulo 3, eles curaram um paralítico. Eles estavam entrando no templo, e o paralítico pedindo dinheiro. Aí Pedro olha para o paralítico e fala assim: olha, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. E aquele paralítico levantou e andou. Diante de todos. Diante de todos. 40 anos, paralítico, diante de todos. Esta confissão segue exatamente a manifestação do poder de Deus, questionada por um sinédrio, por um grupo de políticos religiosos e que questionavam a autoridade de Jesus e questionavam os seus discípulos. São palavras proferidas por Pedro e João diante de autoridades religiosas. Eles estavam em um tipo de tribunal, sendo interrogados como criminosos. Eles cometeram um crime em nome de Jesus. Mas que crime é esse? De fazer bondade a uma pessoa? O crime de ajudar, o crime de pregar que Jesus Cristo ressuscitou, portanto, há ressurreição para os mortos? Eu não estou falando de reencarnação, eu estou falando de ressurreição, são coisas diferentes. Eles pregavam a ressurreição de Jesus Cristo e a ressurreição que Jesus promete. Porque se vocês morrerem, a minha morte também receberão a ressurreição e a vida. Então nós temos essa pregação deles. Os saduceus não gostavam e eram contra a ressurreição. É uma linha muito diferente dos fariseus. Mas os saduceus não, e essa pregação era complicada, comprometia o seu status quo. Eles não queriam incomodar os romanos e mantinham uma relação muito boa com os romanos para manter a sua autoridade ali no sinédrio e na comunidade judaica. E aqui o negócio estava alvoroçando o povo. Roma não ia gostar disso. Os poderosos não estão gostando muito disso. É melhor pegar e calmar isso. Quem foi? Foi Pedro? Vem aqui, Pedro, João. Vamos recolher vocês aqui, para vocês pensarem um pouquinho no que vocês estão fazendo e talvez dar de exemplo para a nação. E aí eles se reúnem no dia seguinte, aquele sinédrio todo, todas as autoridades, os familiares ali, para ver aquele show, para questioná-los. E aí, com ousadia, Pedro, arriscando-se ao apedrejamento, ele se levanta e com ousadia ele declara exatamente isso. Ele fala sobre salvação.
E ele coloca, fala assim, ninguém é como Jesus. Ninguém é como ele. Não há nada semelhante a Jesus Cristo. Ele é o Messias. Lembra quando Jesus pergunta assim, o que vocês dizem que eu sou? E aí Pedro se levanta e fala assim, o Senhor é o Filho de Deus, o Messias, o unigênito. E aí Jesus falou, quem te revelou não foi carne nem sangue. Por quê? Porque ele declara claramente que ele é o Filho de Deus. Único. Ele é o Messias. Ou seja, ele é o ungido. É o que tem autoridade. Quando eles colocavam um artigo antes dos nomes, é para dizer que era único. Não havia outro igual a ele. Então, as declarações dos discípulos, a declaração do próprio Jesus Cristo, que dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida, era único. Quando ele põe um artigo, eles não usam artigos, só usa artigo para poder falar assim, é o único. Não é um Cristo, não é um Messias, não é um caminho, não é uma das verdades, não é. Ele é a verdade, ele não tem outro. E aí Pedro se levanta para aquele tribunal religioso, conservadores no sentido da lei judaica, protetores das Santas Escrituras, que não conseguiam ver Jesus, não conseguiam reconhecer Jesus como Messias. E eles se levantam e falam assim, olha, não há outro igual a Jesus Cristo. Elias passou, Isaías veio, ninguém é como Jesus Cristo. Veio Davi, veio os reis, ninguém é como Jesus Cristo. Abraão, ninguém é como Jesus Cristo. Eliseu, ninguém é como Jesus Cristo. Eles falam assim, não há comparação com Jesus Cristo, não há outro nome. E é só ele que tem o poder de salvar. Jesus Cristo, o Nazareno. Jesus Cristo, aquele que nasceu em Nazaré, filhos de Nazareno. Esse é o Nazareno. Esse que nasceu de Maria, esse que viveu e morreu entre nós. Foi esse aí. Ele é o único. Não há outro igual. Nem antes e nem depois. É interessante quando ele coloca a palavra salvação num contexto de cura. O questionamento foi a cura. Com que autoridade você curou? E aí, na defesa, Pedro fala salvação. Pedro não fica falando da cura. Ele fala da salvação. Mas por que isso? É interessante, é bom você saber o seguinte. Na cultura, na palavra judaica, nos judeus, doença é pecado. Doença é julgamento de Deus. É condenação de Deus, é maldição de Deus. Então, se você tem uma doença, você é amaldiçoado. Se você é curado dessa doença, Deus foi benevolente com você e te abençoou. Então, quando você tem alguém que é curado, ele foi perdoado dos seus pecados. Então, o perdão do pecado e a cura, para o judeu, é a mesma coisa. E aí Paulo fala assim, salvação é cura. Porque salvação é perdão dos pecados. E não tem outro que possa fazer isso a não ser Jesus Cristo. O Novo Testamento tem dezenas de passagens, mais de 45 passagens, só sobre salvação. Preservar da vida, libertação do cárcere, né? Cura restaurativa do corpo, salvação messiânica, salvação espiritual, ou seja, cura, perdão e cura. Perdão e cura. Para eles era claro essa relação. Então, aquele que foi perdoado, esse foi curado. Aquele que foi curado, foi perdoado. Com que autoridade vocês perdoaram o pecado deles? Daquele homem? Porque ele foi curado. Eles falam assim,
Foi o nome de Jesus Cristo. Aqueles que vocês rejeitaram. E aí ele traz à tona, lembrando que algum tempo atrás, pouco tempo atrás, quem que condenou à morte Jesus Cristo? O Sinédrio, que se reuniram e condenaram ele à morte. E solicitaram a Roma para que ele fosse morto. E ele fala, vocês condenaram Jesus Cristo. Vocês mandaram ele para a cruz. Vocês não reconheceram nele o fundamento, a base para a nossa vida. Vocês desprezaram ele. Vocês não têm esperança. Vocês não têm certeza de nada. Vocês destruíram a certeza. A base vocês não reconhecem. É necessário entender isso. A salvação é a esperança que nos move. Em Jesus Cristo nós temos essa certeza da salvação. É a certeza da salvação. Não é uma probabilidade da salvação. Esperança, nós falamos um mês de esperança. A música do tema de missões, que você olhar lá o clipe, ele fala sobre a esperança. Por quê? Porque única esperança é a salvação. É a única esperança. É o único em que nós podemos esperar. É o único que pode dar certeza das coisas para a gente. Lembra que nós falamos que esperança é certeza? Das coisas que ainda não aconteceram, mas vão acontecer. Ou daquilo que aconteceu, mas nós nem vimos. Mas nós temos certeza. Então, salvação é esperança. Então, em Jesus, é o único que há esperança. Não há outro semelhante a Ele que possa nos dar esperança. Que nos possa fazer ter a certeza de algo que a gente não viu. De algo que ainda não aconteceu. Porque salvação é aquilo que houve, que há e ainda virá. Salvação é o perdão de Deus sobre as nossas vidas, que já aconteceu. Salvação é o perdão que hoje Deus concede a mim e a você. E salvação será lá na frente, quando destruída toda esta terra, há uma nova Jerusalém para a igreja de Cristo Jesus. E seremos salvos dessa destruição. Nós fomos salvos, somos salvos e seremos salvos. Isso acontece. É uma dinâmica de Cristo Jesus. Na casa de Zaqueu, nós temos essa certeza, a esperança para um publicano. Na mensagem do Evangelho, a esperança para os que creem. Força e esperança. É tão arraigada em salvação, que é a soterologia, sotério, que o verso poderia até ser traduzido diferente. E não há nenhum outro a esperança da salvação. Em nenhum outro há esperança. A palavra salvação e esperança estão tão juntas que você poderia colocar esperança no lugar de salvação. Não tem em quem nós esperarmos a não ser Jesus Cristo. Então, Ele é realmente a única esperança. Não há outro comparado a Ele. Essa afirmação anula a existência de qualquer divindade ou outro nome, para revelar o único, Jesus Cristo. Quem assistiu Matrix sabe que existe vários Jesus Cristo no Matrix. Né? Eles começam a narrar isso. Há muitas outras crenças que dizem que há vários iluminados, que há vários ungidos na história. Então, portanto, Jesus é um Messias, Jesus é um ungido. Não é o único. Não é o que nós encontramos nos evangelhos, não é o que nós estamos encontrando em Atos, não é o que nós encontramos nas cartas de Paulo e não é o que nós encontramos em Apocalipse. O único é Jesus Cristo. Então não adianta tentarmos colocar outro no lugar dele. Não tem outra autoridade. Porque eles perguntam, que autoridade vocês fazem isso?
não somos nós, é Jesus Cristo, é o nome de Jesus Cristo. E nós cantamos, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. E quando você fala debaixo da terra, as trevas, o submundo, o inferno se curva diante de Jesus Cristo. Os demônios se curvam diante de Jesus Cristo. Tudo que há no céu, na terra e debaixo da terra, se curva diante de Jesus Cristo, porque Jesus é autoridade. E todo joelho se dobrará. Todo. Porque não há uma autoridade maior do que a de Jesus Cristo. Ele é o único. E ele está sozinho ali. Não tem ninguém mais. Porque aquele que se humilhou foi exaltado. Acima de todos, Jesus Cristo. Essa é a palavra de Deus que nós encontramos. Uma informação muito bonita nesse texto é: pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens. Dado aos homens. Não há outro nome dado. Salvação é dada aos homens. Jesus Cristo foi dado a nós. Foi entregue a nós. A ideia aqui é sobre a própria vontade de se entregar, não obrigação. Nós cantamos também, se esvaziou, ele tomou essa decisão. Ele não foi obrigado por Deus a isso. Deus entregou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. E Jesus o quê? Não teve o fato de ser igual a Deus por usurpação, mas se humilhou em forma de servo e entregou-se a si mesmo. Então, quando tem essa palavra dado entre os homens, é exatamente isso. Ele foi dado, entregue aos homens. Então, não há outro entregue aos homens. Não há outro nome em que possamos ser salvos. A cura, como falei, na religiosidade judaica, ele era sinônimo de perdão dos pecados. Teve um momento que Jesus falou assim: para vocês é mais difícil curar o corpo do que perdoar pecados. Porque vocês estão querendo bênçãos materiais, vocês querem provas visíveis. Então tá bom, e aí ele cura. Mas se lembra que a palavra que Jesus mais falava, e ele gostava de falar, perdoados estão os seus pecados. Porque essa é a missão de Jesus. É a cura da alma. Também curou o corpo, também operou milagres, sim. E a igreja de Cristo continua a cumprir a missão de Cristo Jesus. Que é o quê? É pregar a cura da alma. E também fazer boa vontade aos homens. Orar por cura física, suprir necessidade física, mas tendo como alvo a alma. Tendo como objetivo maior anunciar Jesus Cristo, anunciar salvação e perdão dos pecados. O maior objetivo nosso é esse. Né? Mas na busca desse objetivo maior, nós fazemos o bem. E andavam fazendo o bem a todos. Era a descrição dos discípulos de Cristo, que caíam na graça de todo o povo, que amavam, e o amor deles era a marca de Cristo e de Deus sendo o mesmo. E eu e vocês seremos o mesmo quando vocês amarem. Portanto, como vocês podem dizer que ama a Deus se não ama o próximo? Então, estava muito ligado a isso. Enquanto nós caminhamos na direção de Cristo Jesus, da salvação de almas, nós ajudamos, nós suprimos as necessidades e nós impomos as mãos e curamos, em nome de Jesus. Porque Jesus cura o corpo também. Mas não é o objetivo principal, é a alma. A salvação é o próprio Jesus dado aos homens. Quem que foi dado entre os homens? Jesus Cristo.
ele foi dado aos homens. Salvação é Jesus. Salvação é o próprio Jesus. E ele dá a si mesmo. E quando Pedro diz assim, que não há outro, é porque só ele. E ele dá isso. Como que ele dá? De forma gratuita. A salvação, eu digo assim, a salvação não é de graça. A salvação é pela graça. Cristo morreu por mim e por você. Isso ele não fez cobrando de você algo. Ele te amou e entregou-se a você. Jesus ama você. Jesus nos ama. E ele se dá, ele se entrega a nós. Deus é amor, Deus é bondade. Jesus é a própria bondade encarnada. E Jesus é o próprio amor. Tem gente que defende o amor e despreza Jesus. Cuidado com essa pregação. Cuidado com a pregação sobre o amor, que despreza Jesus e os seus mandamentos. Porque Jesus disse o quê? Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama, obedece. Tem pessoas pregando o amor e vivendo em desobediência a Deus. Desobediência a Jesus Cristo. Há uma confusão. A única esperança não é o amor, é Jesus. A única esperança não é a boa vontade, não é bondade, é Jesus. A esperança não é o dízimo. A esperança não é o nosso nome escrito no hall de membros de uma igreja local. A esperança é Jesus Cristo, que escreve o seu e o meu nome no livro da vida, quando nós cremos nele. O nosso nome é escrito. E ninguém pode apagar, e ninguém pode abrir esse livro, porque essa autoridade é dada a Jesus Cristo. E esse livro vai ser aberto por Jesus Cristo. E ele chamará o seu nome e o meu nome, escrito pelo sangue dele. Então não é por amar que somos salvos. Não é por fazer bondade com os outros que somos salvos. Não é porque a gente faz boas obras que somos salvos. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. É pela graça. É pela graça que somos salvos, não é pelas obras. E Jesus vem e nos ama e entrega a sua vida por nós. Eu quero encerrar a minha palavra dessa noite com um verso que é depois desse verso. O verso 13 e o 14. E eu quero chamar você para se tornar como um deles. E olha a declaração. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns, e até sem instrução, eles ficaram admirados. A coragem de Pedro e João produziram admiração no Sinédrio. Eles olharam e falaram assim: que tremenda palavra, que coragem e ousadia desses homens. E o mais impressionante, olha o que eles dizem: e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Olha que lindo isso. Será que as pessoas, quando te encontram de manhã, no trem, no ônibus ou no trânsito, eles olham para você e falam: esse esteve com Jesus Cristo? Eu vejo nele a influência de Jesus Cristo. Você lê uma postagem e fala: esse acabou de falar com Jesus Cristo. Olha o que ele está dizendo. Olha, isso aqui acabou, eu sinto, eu percebo que ele esteve com Jesus. Olha como ele lida com as situações. Olha o fruto dele. Esse esteve com Jesus. Olha a coragem e a admiração que eles produziram, porque eles estiveram com Jesus. Isso estava nele. Você está com Jesus? Você teve uma experiência com Jesus? Que as pessoas reconheçam isso. Que eles não fiquem reconhecendo as suas habilidades, dons, talentos, mas que eles reconheçam Jesus em você. Você esteve com Jesus. Você é diferente. Você era uma pessoa, agora é outra pessoa.
O que te mudou? E daqui a pouco você vai falando, ele fala assim, Jesus Cristo, não foi? Foi. Jesus Cristo mudou minha vida. Jesus Cristo mudou o meu viver. Eu estive com Jesus, por isso que agora eu sou outro. Eu não sou o mesmo, porque eu estou com Jesus. E olha, você pode estar com Jesus todos os dias. Porque Jesus falou e cumpre o que ele falou. Ele prometeu que estaria com você todos os dias. Você pode falar com Jesus todos os dias. E as pessoas vão perceber se esteve com Jesus. Tremendo isso. Verso 14. E como podiam ver ali com eles o homem que foi curado? Nada podiam dizer contra isso, contra eles. A tua cura é a maior testemunha do poder de Deus. Porque você chega e fala assim, eu fui curado. Eu fui perdoado. Não posso dizer nada contra eles, porque estava ali aquele que tinha sido curado. Eles não podiam. A população estava ali, tinha visto aquilo. As pessoas tinham visto aquilo. Ele foi curado. Você e eu fomos curados. Nós somos a maior testemunha do poder de Deus. Nós podemos dizer, não há nenhum outro a salvação, porque também nenhum outro nome há, dado entre os homens que possamos, dado aos homens que possam ser salvos. Foi Jesus Cristo. Este nome tem poder. Este nome. Jesus é a única esperança. E vamos renovar isso em nós? Ou você está colocando esperança em outras coisas? Você está colocando esperança aonde? Aonde você tem colocado esperança? Talvez você está com uma listinha aí, né? Coloco esperança nas minhas habilidades, na minha integridade, na minha capacidade. Eu coloco esperança na minha família, que não me abandona. Eu coloco esperança... Pode listar um monte de coisa. Tudo que você listar será inútil diante da sua morte. Porque tudo isso se acaba. Mas há uma coisa que não se acaba. Pode passar tudo, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E a palavra do Senhor é Jesus Cristo. Ele é o verbo de Deus. Ele é o Logos, a palavra ativa de Deus. Ele não passa. A vida eterna que Ele te dá não se acaba. Mesmo que você morra, você ainda vai continuar vivo. Vida eterna. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. E vamos seguir crendo assim e declarando através das nossas vidas. É Jesus que me curou. É Jesus que me salvou. E é único. Não há outro meio. Salvação é só em Jesus. Perdão de pecados é só Jesus. Amém? Vamos orar? Pai querido, Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela encarnação do Teu amor, chamada Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por o Senhor ter se dado a nós. E agora, Pai, o Senhor continua se dando, porque agora o Senhor se entrega. E agora o Teu Espírito está sendo derramado sobre aqueles que creem no Senhor. Agora, pessoas estão recebendo o Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, que o Teu poder se manifeste em nossas vidas e sejamos, cada um de nós, testemunha do poder de Deus, de perdão e de cura. Pai, tira este engano de muitos que colocam a sua esperança naquilo que não é Jesus Cristo, ou em quem não é Jesus Cristo. Colocam em coisas ou em pessoas que não são Jesus Cristo. Pai, tira as escamas dos olhos daqueles que estão agora brigando por religiosidade, Senhor Deus. Brigando por poder e autoridade. Que haja, Pai, uma dedicação, ousadia e coragem para declarar o nome de Jesus. Um nome que é sobre todo nome.
Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém.